Muito bem. Agora sim, o Ian chegou, nós podemos começar. Opa, Sofia Sato chegou, nós podemos começar. Lucas Soldera chegou. Não, vamos lá. Estou brincando. Apresentar, né? Então, começando aqui a nossa apresentação. Não é? Essa daqui, como é uma aula bem assim de conceitos, eu fiz no Jamboard para a gente dar uma olhada mesmo. E também só para variar, né, um pouquinho. Cadernos 5, aula 7, página 348 de Geografia. Espero que não haja problemas de conexão ao longo da aula. Meia cara, uma cara, meia cara, uma cara. Não, vamos lá. Pessoal, prestem atenção aí vocês de casa. Se cair, avisa, hein? Manda para todo mundo aí informação. Quando nós falarmos em demografia, como eu disse, um campo vasto da geografia, nós estaremos falando em população. E a grande pergunta é: população é sinônimo de riqueza ou é sinônimo de pobreza? Tá? Professor, população é sinônimo de pobreza. Ora, se fosse assim, os países europeus e o Japão não estariam atrás de políticas natalistas, né? Para incentivar os casais de lá a terem filhos. Políticas natalistas, incentivando mesmo as pessoas para que elas gerem filhos. Ao mesmo tempo, quando nós falarmos nesse assunto aqui, população, nós temos que pensar nisso aqui, ó. Necessidades versus recursos. Necessidades e recursos. Vamos pensar o seguinte: a Terra é um ecossistema fechado. Então, tudo que tem aqui na Terra de água, de oxigênio, de terras aráveis, é o que sempre teve. É o que sempre teve. Tá? Não tem mais, não tem menos do que quando a Terra foi criada, vamos dizer assim, quando ela se resfriou e passou a ter vida. Muito bem. Então, os recursos são finitos. Os recursos disponíveis no planeta Terra são finitos. Porém, as necessidades são infinitas. E são infinitas de duas maneiras. Nós queremos sempre melhores coisas. Nós queremos objetos melhores, coisas mais bonitas, celulares mais leves, mais potentes. O celular de ontem já não serve mais. Enfim, nós somos muito destrutivos. Nós criamos um objeto chamado garrafa d'água de plástico, que dura, sei lá, 100 mil anos para se degradar na natureza, para pôr dentro dela um líquido que a gente consome em 5 minutos. Isso aqui é um dos maiores símbolos de desperdício de recursos que nós temos. A garrafa de plástico. Por isso, a necessidade de reciclar, etc, etc. Então, as necessidades são infinitas, qualitativamente. E outra, a população aumentando, você precisa de mais comida, você precisa de mais terras aráveis, você precisa de mais água, quantitativamente. Então, as necessidades aumentam constantemente. A gente quer mais e melhor o tempo todo, mas os recursos são finitos.
Agora a pergunta vem: como promover o equilíbrio disso? Para promover o equilíbrio, ou pelo menos para entender o desequilíbrio entre caiu. Obrigado. O Gustavo está pedindo para entrar. Bem, então, para tentar entender o desequilíbrio, para pensar soluções para esse desequilíbrio, é que nós, dentro da geografia, estudamos a população. Então, basta diminuir a quantidade de pessoas, que aí vai ter mais recursos para cada pessoa. Sim, mas quem vai consumir, quem vai trabalhar, quem vai produzir? Não é tão simples assim. Talvez o enfoque mais correto esteja não na produção, mas na distribuição e na forma como nós consumimos esses recursos, né? A produção teria que ser circular, né? E não linear. Mas isso é uma outra discussão. Daí aparece a demografia, lá no século XVIII ela começa, né? E vai se tornando importante. Principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial, ou após a Segunda Guerra Mundial, por conta dos estudos da ONU, né? Por conta da abertura do terceiro mundo aí para se tornar independente. Tá? Então, é preciso conhecer a população. E é preciso, para isso, ter alguns conceitos básicos para a gente entender. Primeiro conceito que eu quero que vocês entendam, ó. Vamos lá. População absoluta e população relativa. Tá? População absoluta e população relativa. A população absoluta é o número de pessoas que você encontra num determinado lugar, num certo momento. Então, por exemplo, aqui, nesse instante aqui em que nós estamos conversando, a população absoluta é de 4 pessoas. Tá? A população absoluta é de 4 pessoas. A população absoluta do mundo é de 7 bilhões e meio de pessoas. A população absoluta do Brasil é de 210 milhões de pessoas. Quantidade de pessoas num certo local, num território, num certo momento do tempo. Aí vem os termos que eu uso em população absoluta. Eu uso o termo populoso associado à população absoluta. E aí eu digo assim, tal lugar é populoso, tal lugar é mais populoso que o outro lugar. Entendeu? Populoso está associado à população absoluta. Tem a ver, eu repito, com o número de habitantes. Número de habitantes num certo local. Aí, tem um outro termo, aqui, ó, que é a população relativa. A população relativa está associada a um outro termo que é povoado, muito povoado, pouco povoado, despovoado, povoado. Tem a ver também com um outro conceito, que é o conceito de, ó, isso aqui são 2 Ds. DD. Densidade demográfica. Densidade demográfica. Vocês estão me ouvindo aí? Estamos. Isso. Densidade demográfica, que é o número de habitantes por quilômetro quadrado. Habitantes por quilômetro quadrado. Essa distribuição de habitantes por quilômetro quadrado, por sua vez, está ligada a um outro conceito, a 2 conceitos. Primeiro, vazios demográficos. Vazios demográficos. São lugares em que o ser humano quase não consegue viver.
Não é bom viver nesses lugares, então as pessoas não vão para lá. Tá? Os vazios demográficos têm menos de 1 habitante por quilômetro quadrado. Então, a Amazônia Ocidental, aqui no Brasil, o Everest, né, o alto das montanhas, os Andes, desertos, como o deserto do Saara, enfim. Tá? Essas áreas aí o povo não gosta muito. Em compensação, tem determinadas áreas em que o povo se concentra, as pessoas se concentram em grande quantidade. Tá? São chamados formigueiros humanos, entre aspas, né? Formigueiros humanos. São áreas, os formigueiros humanos, em que a população é superior a 1.000 habitantes por quilômetro quadrado. Né? Então, é tipo o trem aqui, antes de chegar em Mauá, né, vindo lá da Estação da Luz, ou depois de passar por Mauá, vindo de Ribeirão, tá? As margens de grandes rios, Xangai, Cidade de Lagos, na Nigéria, o bairro lá do Leblon, Copacabana e Ipanema, no Rio de Janeiro, super verticalizado. Então, mais de 1.000 habitantes por quilômetro quadrado, a partir de 1.000 habitantes por quilômetro quadrado. Então, esse termo, né, população relativa, está associada a essa densidade demográfica aí. Tudo bem em casa? Tudo. Bom, então, vamos seguir. Outro termo muito importante, outros termos, né, muito importantes, nós vamos ver aqui para frente. Um deles é o crescimento, crescimento vegetativo. O crescimento da população pode ser de duas maneiras. Pode ser o crescimento vegetativo, que é chamado também de crescimento vertical da população. Crescimento vertical da população. Ele resulta numa continha bem simples, que é apenas a conta, olha aqui, ó, natalidade, quantidade de pessoas que nasceram num certo período considerado, no local, menos mortalidade. E aí ele pode ter três grandes perfis, né? Eu posso ter crescimento vertical positivo quando a natalidade é maior que a mortalidade. Crescimento vegetativo neutro quando são iguais. E crescimento vegetativo negativo, como acontece na Europa, por exemplo, Europa Ocidental, em que a mortalidade é maior do que a natalidade. Tá? Esse é o crescimento vertical. O outro, o crescimento vegetativo ou vertical, é o chamado salto migratório. Saldo migratório. No saldo migratório, tem que pensar em outra variável, o crescimento horizontal da população. Às vezes a população não está crescendo verticalmente, aí o país atrai mão de obra. É o crescimento horizontal de outros países, oferecendo vantagens e tal. Esse saldo migratório, ou crescimento horizontal, é resultante da diferença entre a emigração, que é a saída de pessoas, e a imigração, que é a entrada de pessoas no país. Tá? Bom. E aí, então, se eu tenho mais gente entrando no país do que saindo, o saldo migratório é positivo. Se eu tenho mais gente saindo do que entrando, o saldo migratório é negativo. Tá bom? De tal forma que o tamanho da população de um país será o crescimento vertical mais ou menos o saldo migratório. Né? Então, quantas pessoas, qual é a diferença entre as pessoas que nasceram e morreram, mais ou menos
que entrou e saiu de pessoas no país. Tá? Então, aí eu tenho o tamanho da população do país. Temos variáveis também ligadas a esses elementos, que são, por exemplo, a taxa de fecundidade. Taxa de fecundidade. Associada, né, aí à mulher. Quantos filhos uma mulher tem, em média, naquele país, naquele estado, naquela cidade, ao longo da vida fértil dela? Tá? Então, sei lá, 3 filhos por casal, 3 filhos por mulher. Né? Quantos filhos uma mulher tem em média? Ela pode ter filhos, sei lá, da primeira ovulação, teoricamente, até a última, mas quantos de fato ela tem? Aí é uma taxa de fecundidade. Né? É número de filhos por mulher. Tá? Ou vocês podem encontrar como número de filhos por casal. É que nos dias de hoje a coisa está mudando um pouco, então a gente já não fala mais tanto em número de filhos por casal, né? A gente prefere número de filhos por mulher, porque tem a produção independente, enfim, tem uma série de variáveis sociológicas aí. Temos também a questão da expectativa de vida ao nascer. Expectativa de vida ao nascer. O pessoal de casa está aí ainda? Sim. Isso. Expectativa de vida ao nascer. Quer dizer, por ter nascido, por exemplo, no Japão, espera-se que uma pessoa viva tantos anos. Se não acontecer nada de estranho, né, ela deve viver em média tantos anos. Né? Aqui sempre a mulher vive mais do que o homem. Né? Porque a mulher morre menos de causas externas. Dificilmente você ouve falar, morreram 10 mulheres numa briga de torcida. Então, né? Homem passa em frente ao bar e metralha 20 mulheres. Difícil. Então, causas externas, né? Mulher dá uma porrada com o carro e morre instantaneamente. Difícil. Tá? A mulher se cuida mais, ela vai mais ao médico, ela tem hábitos de vida mais saudáveis. E ela, então, vive mais do que o homem. Né? Geralmente, a mulher vive, em média, uns 5, 6 anos a mais do que o homem. Tá? Além disso, ela morre menos, na parte da mortalidade infantil, até 5 anos. Por isso, o número de mulheres é um pouco maior do que o número de homens na sociedade. Amém, né? Aleluia. Então, a expectativa de vida ao nascer é quanto se espera que uma pessoa viva por ter nascido numa certa região. Eu estava ouvindo hoje, na cidade de São Paulo, tem mais de 5.000 pessoas, na cidade de São Paulo, tem mais de 5.000 pessoas com mais de 100 anos, estão sendo vacinados. Né? Então, são números que a gente desconhece, né? São números que a gente conhece. A cidade do Brasil que tem mais idosos, mais centenários, é uma cidade lá do Rio Grande do Sul chamada Veranópolis, né? Por conta dos hábitos de vida das pessoas, os hábitos que elas têm são saudáveis, elas se alimentam bem, elas comem bastante fruta, maçã, lá na região produtora de maçã, tomam vinho. Vinho é bom para a saúde também, não em grandes quantidades, né, em quantidades moderadas. Tá? Essa expectativa de vida ao nascer, ela é calculada a partir da média de vida. Então, você vai lá no cartório, o cartório informa quanto as pessoas estão vivendo em média naquele lugar, e aí você fala, bom, então quem nascer vai viver mais ou menos tanto tempo nesse lugar aqui. No Brasil, por exemplo, a expectativa de vida ao nascer média de um homem hoje é de 75 anos e de uma mulher de 80 anos. Uma criancinha, um bebê que nasce hoje, vai viver 75, ou se for homem, se for mulher, né, 80 anos. Tá? É claro que ao longo do tempo, com a melhoria das condições sanitárias, médicas, etc., a quantidade de vida vai aumentando também. Quando eu nasci, por exemplo, a expectativa de vida do brasileiro era de 63 anos, 63. Tá? Ao longo do tempo, essa expectativa de vida foi aumentando. O outro conceito importante aqui, ó, pessoal, é a mortalidade infantil.
mortalidade infantil. A mortalidade infantil, o pessoal de casa está aí? Estamos. Já demorou para responder, já deu aquela adrenalina. Né? A mortalidade infantil. Quantas crianças morrem para cada 1000 que nascem? 1000, duas bolinhas. Quantas crianças morrem para cada 1000 que nascem até completar 5 anos de idade? Até completar 5 anos de idade. Aqui nós dividimos mais ou menos em 3, né? Até 5 anos, nós chamamos de mortalidade infantil bruta. Bruta. Mortalidade infantil bruta. Temos aqui, ó, até 1 ano. Até 1 ano. A mortalidade infantil neonatal, associada a más condições de vida, geralmente da mãe. Falta de pré-natal, né? Desnutrição da mãe, essas coisas. Depois, nós temos até 3 anos a mortalidade infantil pueril. Pueril. Então, de 1 ano e 1 dia até 3 anos, a pueril. E depois, até 5 anos, entra ali na mortalidade infantil bruta, né? De 0 até 5 anos. Tá? Isso também é um indicador importante de desenvolvimento e subdesenvolvimento do país. Bom? Muito bem. Vamos avançar um pouquinho aqui. Tá? Depois a taxa de fecundidade, neonatal, pueril e bruto, expectativa individual nascer. Bem, então, essa daqui é essa primeira aulinha. Lembrando que nós estamos, ó, com algumas tendências para conhecer e lembrar também ao longo dessas próximas aulas, né? Então, nós temos algumas tendências aqui. Primeiro, uma das tendências é o chamado crescimento inercial da população. Crescimento inercial. A população ainda está crescendo porque as pessoas têm muita gente, vão formando casais, e aí a população vai crescendo. Mas esse crescimento inercial deve ser aí até 2050, 2060, por aí. Tá? O número de filhos por casal vem diminuindo, os casamentos são cada vez mais tardios, né? Muitas pessoas optam simplesmente por não ter filhos, não querem. Não é que não gosta de criança, não é que é malvado, é que não quer ter filho, só. Tá? Então, a tendência, isso aqui vamos por aqui no Brasil, ó, que é mais ou menos um padrão importante. Até 2050, no Brasil, até 2050, a população vai crescer inercialmente, cada vez mais devagar. E aí, nós passaremos a ter uma redução da população e o envelhecimento da população. Aliás, isso já está acontecendo, né? Ó, redução e envelhecimento da população. E aí, o que fazer, né? O que fazer? Tá? Adotar robótica industrial, trazer, sei lá, não sei, alguém para trabalhar no nosso lugar, né? E os outros países? Entre vir para o Brasil e ir para os Estados Unidos, que também precisa de gente, os caras vão para os Estados Unidos, né? Não vão vir para cá. Tá? Então, tem uma série de questões aí para a gente levantar. Autorização para vocês virem as aulas presenciais. Para a gente refletir ao longo das aulas sobre demografia. Tá bom? Então, essa aula trata mais ou menos disso aqui. Pessoal que está em casa, os meninos aqui, pedir para vocês fazerem depois esses exercícios da página 350, tá? Essa aulinha é só disso.
Depois nós vamos falar sobre as teorias demográficas. Deixa eu escrever aqui, ó. Exercícios, página 350. Pessoal que está em casa, tudo bem? Alguma dúvida? Conseguiram acompanhar a aula agora? Ô, professor, eu tenho uma dúvida. Qual que é a Oi. diferença de dizer que o país ele é populoso e o outro povoado? Se eu tenho um território grande, que nem o Brasil, ele é o quinto país mais populoso, porque ele tem a quinta maior população absoluta. Por exemplo, então, em primeiro lugar, a China, 1,5 bilhão. Depois, a Índia, 1,3 bilhão. Os Estados Unidos, 300 milhões. A Nigéria, 200 e poucos milhões. 250, 260. E aí o Brasil com 210. Esses são países populosos. País povoado, por exemplo, o Vaticano é povoado, porque ele tem um pequeno território, uma população absoluta pequena, mas neste pequeno território tem pouco espaço para cada pessoa. O Brasil é um país populoso, mas é um país irregularmente povoado, porque nós temos grande concentração de pessoas em alguns pontos e vazios demográficos em outros, como no sertão nordestino, como na Amazônia Ocidental. Tudo bem? Deu para entender? Deu para entender, sim. Obrigado. Alô? Deu para entender, professor. Obrigado. Deu? Então tá bom. Então é isso, gente. Um abraço. A gente se encontra por aí. Tchau, tchau. Um Tchau, abraço, professor. professor. Tchau. Sentei na garrafa de água. Tchau, pro. Tchau. Fiquem com Deus. Estou aí fechando todas as janelas loucas que eu abri aqui. Bom, pelo menos essa aula aconteceu.